Graça e paz, amados. Bom dia. Vamos para mais um estudo da palavra do Senhor. Convido você nesse momento para me acompanhar nessa oração. Vamos lá? Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, meu Deus, por mais um dia de vida. Eu te agradeço por seu infinito amor e bondade, Pai. Obrigado por essa manhã, Pai. Esteja nos acompanhando, Pai, no decorrer do nosso dia. Eu peço também, Paizinho, que o Senhor esteja abençoando esse lar, Pai, essa casa, essa vida que está assistindo o nosso vídeo, Pai. O abençoa, enche esse coração de amor, de alegria, de esperança vinda do Senhor, Pai querido. Pai, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor faz por nós, Pai. Eu peço também em nome do seu Filho Jesus Cristo, que o Senhor nos direcione nesse estudo, Pai. Abre nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa absorver tudo que o Senhor nos deixou, Pai querido. Muito obrigada por tudo, por isso eu oro e agradeço por seu infinito amor e bondade, Paizinho. Em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos lá, dar continuidade aí do nosso estudo. Nós estamos estudando o livro de Romanos e nos últimos capítulos, no 9, no 10, nós vimos o quê? O que aconteceu com o povo de Israel, né? Paulo nos traz o que aconteceu, o que está acontecendo no presente. E no capítulo 11, que nós iremos estudar hoje, ele vai trazer um pouco do presente, tá? E do que irá acontecer com o povo de Israel, né? Da esperança messiânica, onde eles irão retornar à raiz dos patriarcas, onde essa raiz está firmada na fidelidade do nosso Deus. Ele inicia com uma pergunta que iremos ler no versículo 1, que diz assim: Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? E Paulo irá nos trazer 4 provas de que Deus não rejeitou o seu povo, que Deus não abandonou o povo de Israel. A primeira resposta está no próprio versículo 1, que diz assim: eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Aqui ele faz uma personificação dele com o povo de Israel. A segunda prova que ele traz está no versículo 2 e diz assim: Deus não rejeitou o seu povo que havia escolhido desde o princípio. Aqui ele mostra que Deus não rejeitou, né, o seu primogênito. A promessa foi para eles, né, e que Deus não tinha os abandonado. E depois Paulo traz a terceira prova, que ele mostra que ele não pensava, né, como Elias, que não iria ter aquela atitude. Ele diz que ele é a prova viva, que ainda existe remanescente. Paulo entendeu e confiou na promessa messiânica. E a quarta prova está no versículo 5, vamos ler? E diz assim: a mesma coisa também aconteceu agora. Isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Aí Paulo fala aqui, quarto ponto, que é pela graça de Deus, né? Ele continua separando os remanescentes. Deus não abandona o seu povo. Em seguida, do versículo 7 ao versículo 10, Paulo irá trazer textos do Antigo Testamento, né? Ele traz ali uma comparação quando Deus, né, do endurecimento do coração de Faraó com o povo de Israel. E esse endurecimento não foi Deus que deixando o povo de Israel, né? Não. O que aconteceu? Deus permitiu que o povo de Israel agisse segundo o seu coração. E o povo de Israel estava tão firme ali, segundo a lei, que eles acabaram rejeitando, né, a Jesus. E Deus permitiu que tudo isso ocorresse para cumprir os seus planos. Paulo irá citar aqui alguns trechos, né, do Antigo Testamento, como eu disse. O primeiro também está em Deuteronômios 29, versículo 4. Depois Isaías 29,
versículo 10. Esse texto irá mostrar que esse endurecimento já estava previsto diante de Deus, né? Desde o Antigo Testamento. Em Mateus 13:13 diz isso, né? Também sobre isso, que o povo de Israel viveu com Jesus. Eles viram todos os milagres, mas não reconheceram. E em João 1:11 mostra que Jesus lamentou, né? Que ele veio para os seus, mas infelizmente os seus os rejeitaram. Eles estavam tão certos e baseados na lei que não reconheceram a Jesus. Aí depois Paulo traz outro trecho, né, do Antigo Testamento, que fica em Salmos 69, do 22 ao 23, que também irá mostrar que quem deveria ouvir, infelizmente não ouviu, né? Aí essa segunda parte aqui, Paulo diz que o povo de Israel irá levantar-se, e quando isso ocorrer, vai ser muito mais glorioso, né? Aí ele deixa 3 pontos que isso irá ocorrer, né? Que irá ocorrer. O primeiro, o povo de Israel, o povo de Israel aceitou ali, né? A Deus, né? Que foi aquela promessa que Deus fez a Abraão. Depois, infelizmente, eles caíram, né, na incredulidade, não creram em Jesus. E isso trouxe oportunidade para nós, os gentios. O segundo ponto foi a salvação dos gentios, vai causar um ciúmes ao povo de Israel, né? Isso vai fazer para que eles voltem, né? E reconheçam a Jesus. E o terceiro ponto, Paulo fala que quando eles voltarem, isso vai trazer muitas riquezas de bênçãos para todos, né? Aí o versículo 15 diz assim, eu queria que vocês me acompanhassem na leitura. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que tiverem mortos receberão a vida. E eu interpretei aqui de 3 maneiras diferentes, né? A primeira, né? Que seria o final dos tempos, né? Quando tudo acabar, o fim. Aí seria a volta, né? Deles reconhecendo Jesus. Ou que eles iriam viver uma nova vida, né? Sair da vida da morte, do pecado, né? E reconhecer a Jesus e ter uma vida eterna, né? E depois seria quando eles entenderem, né, que Jesus, o Messias, já retornou, e reconhecer a Jesus. E que isso iria acontecer um avivamento, né? E que muitos iriam viver, né? Ter a vida, não mais a morte. Eu entendo que é um pouco desses 2 últimos pontos que eu trouxe, né? Que será quando eles reconhecerem Jesus como Messias, e que quando isso ocorrer, irá trazer um avivamento geral para toda a face da terra, né? Aí depois, dando continuidade, Paulo vai trazer a metáfora da árvore, né? A árvore, ele traz ali que a raiz dessa árvore é a promessa abrâmica, né? E o tronco da árvore é o povo de Israel. Aí ele cita ali que tem a oliveira brava, né? Que vai ser enxertada. E essa oliveira brava que será enxertada somos nós, né? Deus é o sustento de tudo, né? Nós não devemos desprezar esses galhos que caíram, né? É isso que ele cita, que esses galhos que havia da oliveira caíram e foram enxertados galhos de oliveiras bravas, né? Então nós não devemos rejeitar esses galhos que caíram. Devemos orar para que eles voltem para a árvore, né? Para que voltem para a árvore, voltem para o centro ali, que é Deus, a base de tudo. E tudo, aí Paulo nos mostra, né, que tudo acontece segundo a vontade e o plano de Deus, tá? Do versículo 25 em diante, Paulo vai nos mostrar, vai relatar ali o sacrifício do seu povo para os demais, para a gente conseguir alcançar a salvação, né? Eles tiveram que, Deus permitiu que eles, né, fechassem ali, foi o que ele citou antes, né? Que eles não conseguissem enxergar
e tivesse caído dessa árvore para a gente ter a chance, né, de sermos enxertados da salvação. Mas que nós não devemos se orgulhar disso. Ao contrário, como eu já disse, né, nós devemos clamar e pedir para que esse povo, né, eles voltem, que eles reconheçam a Jesus para serem enxertados, colocados de novo nessa árvore, né? E ele fala que quando isso ocorrer, vai ser muito glorioso, né? E que esse avivamento, que essa alegria vai ser geral pela face da terra todinha. E aí Paulo termina com louvor a Deus, que é do versículo 33 ao 36, que diz assim: como são grandes as riquezas de Deus, como são profundos os seus conhecimentos e a sua sabedoria. Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as escrituras sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém. Amados, nada acontece se não for o plano de Deus. Eu acho muito legal e acho importante pontuar, né, que Paulo nos trouxe desde o início isso, né, mostrando que nada acontece se não for segundo a vontade de Deus, né? Ele conta aqui, relata o que acontece com o povo de Israel, mas ele nunca perdeu a esperança, ele creu, né, da promessa de Deus, que tudo está segundo o plano e a vontade de Deus. Então temos que descansar e seguir o que Deus nos deixou para alcançarmos aí a vida eterna, que esse é o principal objetivo de todos nós. Vamos clamar aí também pelos nossos irmãos que caíram dessa árvore, para que eles retornem e juntos podemos estar ali na glória de Deus, exaltando e adorando o nosso Pai. Amém, amados? Que Deus te abençoe e até o próximo capítulo.